Quando peguei o telefone para perguntar ao meu filho Max quando seria seu casamento, minha nora Lena me olhou diretamente nos olhos e disse com um sorriso gelado: "Ah, nós já nos casamos ontem. Só convidamos pessoas especiais." As palavras me atingiram como um balde de água gelada. Pessoas especiais. Eu, que por 3 anos havia pagado o aluguel mensal deles de R$ 2.500, comprado cada móvel da casa deles e enchido a geladeira quando não tinham o que comer, eu não era uma pessoa especial. Fiquei ali na sala da minha própria casa, segurando o telefone como se pesasse 1.000 quilos, vendo meu filho desviar o olhar enquanto Lena se acomodava no sofá que eu havia comprado para eles. O vestido rosa claro que eu havia escolhido para o casamento dela pendurava inutilmente no meu armário, junto com os sapatos novos e a ilusão de fazer parte do dia mais importante da vida do meu único filho. Eu havia gastado R$ 1.000 naquele vestido, pensando em como ficaria bonita nas fotos do casamento do Max, fotos nas quais eu nunca apareceria. Por semanas eu havia planejado cada detalhe, havia guardado dinheiro para dar a ele R$ 5.000 como presente de casamento. Havia ligado para minha irmã Diana, em São Paulo, para contar as boas notícias. Havia limpado minha casa de cima a baixo, pensando que eles poderiam vir comemorar comigo depois da cerimônia. Tudo desmoronou em 1 segundo com aquelas 4 palavras envenenadas. Só pessoas especiais. Max finalmente ergueu o olhar e disse com uma voz que soava ensaiada: "Mãe, foi uma coisa íntima, bem pequena, só nós dois e as testemunhas." Mas eu sabia que era mentira. Vi as fotos nas redes sociais, vi os pais da Lena posando orgulhosamente ao lado dos noivos, vi os irmãos dela brindando com champanhe, vi o vestido branco da Lena, que eu havia ajudado a financiar com os R$ 4.000 que dei a ela no mês passado para gastos pessoais. Vi tudo que eu não deveria ter visto. Uma semana depois, exatamente 7 dias depois daquela humilhação, Lena me ligou com uma voz completamente diferente. Ela não era mais a mulher confiante que me excluiu do casamento. Agora soava desesperada, quase implorando. "Renata, o aluguel está atrasado. O proprietário está pressionando e diz que se não pagarmos esta semana, ele vai nos despejar. Você esqueceu de fazer a transferência." A voz dela tremia ligeiramente, como se o mundo tivesse acabando. Fiquei em silêncio por alguns segundos, lembrando de todas as vezes que havia corrido ao banco para fazer aquela transferência. Todas as vezes que cancelei meus próprios planos para garantir que eles tivessem um teto sobre suas cabeças. Todas as vezes que comi arroz e feijão para poder dar dinheiro para os desejos deles. E agora, depois de me excluírem do momento mais importante de suas vidas, eles tinham a audácia de me ligar como se nada tivesse acontecido. "Lena", disse com uma calma que me surpreendeu. "Não te avisei que só ajudo pessoas especiais?" O silêncio do outro lado da linha era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Pela primeira vez em anos, não era eu quem estava tremendo, mas ela. "Renata, eu não entendo." Ela gaguejou. "Nós sempre fomos especiais para você, você é como uma segunda mãe para mim." Mentiras, todas mentiras. Embrulhadas naquela voz doce que ela só usava quando precisava de alguma coisa. A mesma voz que havia usado para me pedir dinheiro para o vestido de noiva, para a lua de mel, para as alianças, que eu havia ajudado a financiar sem saber que nunca haveria a cerimônia onde foram trocadas. Por tantos anos eu tive essa sensação constante de andar sobre ovos, pesando cada palavra, cada gesto, cada presente, esperando conseguir uma migalha de afeto do meu próprio filho. Eu era a mãe perfeita, a sogra prestativa, a provedora silenciosa que nunca protestava quando me tratavam como se eu fosse invisível. Mas aquela frase, "só pessoas especiais", despertou em mim algo que havia estado adormecido por tempo demais. Eu havia calculado na minha cabeça quanto dinheiro havia gastado com eles nesses 3 anos. Entre aluguel, comida, presentes, emergências médicas e caprichos, foram mais de R$ 170.000. R$ 170.000 que tirei da minha aposentadoria,
das minhas economias, do dinheiro que meu falecido marido havia deixado para que eu pudesse viver meus últimos anos em paz. E para que foi tudo isso? Para ser tratada como uma estranha no dia do casamento do meu próprio filho. Naquela noite, depois de desligar o telefone, sentei na minha cama e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de frustração acumulada, de anos de humilhação silenciosamente suportada. Chorei por todas as vezes que me fizeram sentir que meu amor era um fardo, minha presença um obstáculo, o meu dinheiro a única coisa que eu tinha a oferecer. Chorei pela mãe tola que havia sido, pela mulher que se perdeu tentando ser indispensável para os que a consideravam dispensável. Quando acordei na manhã seguinte, algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas a dor da traição, era algo mais profundo, mais frio. Levantei-me e me olhei no espelho do banheiro. Os mesmos olhos cansados de sempre, as mesmas rugas que contavam histórias de anos dando amor sem recebê-lo de volta. Mas havia algo mais no meu olhar, uma dureza que eu não reconhecia, uma determinação que havia sido enterrada sob anos de submissão. Fui para a cozinha e fiz café, como havia feito todas as manhãs por 40 anos. Mas desta vez, não pensei em ligar para o Max para perguntar como ele havia dormido, não verifiquei meu telefone na expectativa de uma mensagem dele pedindo desculpas pela humilhação do dia anterior. Pela primeira vez em muito tempo, eu era a minha própria primeira preocupação do dia. Sentei na mesa onde tantas vezes havia planejado surpresas para eles, contado contas para os gastos deles e chorado silenciosamente quando me tratavam com indiferença. Agora, esta mesa seria testemunha de algo completamente diferente. Tirei meu talão de cheques, meus extratos bancários e comecei a fazer as contas. Queria ver em números exatos a extensão da minha própria tolice. Aluguel mensal de R$ 2.500 multiplicado por 36 meses, R$ 90 mil. Comida e suprimentos aproximadamente R$ 1.000 por mês, outros 36 mil. Presentes de aniversário, Natal, aniversário de casamento, pelo menos 15 mil. Emergências médicas da Lena, 4 mil. O empréstimo do carro que nunca me pagaram de volta, R$ 12.500. O conserto do ar-condicionado no apartamento deles, R$ 3.000. Os móveis da sala, R$ 6.000. 167 mil. Essa era a soma exata da minha generosidade. 167 mil reais que desperdicei da herança do meu marido, da minha pensão, das economias que havia guardado centavo por centavo durante décadas de trabalho honesto, tudo isso jogado pela janela para manter confortáveis dois adultos que não conseguiam nem fingir que me respeitavam. O telefone tocou e vi o nome do Max na tela. Normalmente, meu coração teria disparado enquanto corria para atender, esperando que ele finalmente pedisse desculpas e explicasse que tudo havia sido um mal-entendido. Mas desta vez, deixei tocar 1, 2, 3 vezes. Finalmente silenciou, e continuei tomando meu café como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, tocou novamente. Desta vez era a Lena. Deixei tocar também. Então chegou uma mensagem do Max. Mãe, por favor atenda, precisamos conversar. Apaguei a mensagem sem responder. Às 2 da tarde, decidi dar uma caminhada. Não fazia isso há meses, sem um propósito específico, sem um recado relacionado a eles. Sempre era o banco para transferências, o supermercado para comprar algo que eles precisavam, a farmácia para os remédios da Lena. Hoje, fui caminhar só porque quis. Passei pelo parque onde muitas vezes levei o Max quando criança. Lembrei daquele menino doce que me abraçava forte e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Quando ele se tornou esse homem que me tratava como um caixa eletrônico com sentimentos? Quando comecei a confundir amor com dinheiro? Quando passei a acreditar que tinha que comprar o afeto do meu próprio filho? No banco, onde tantas vezes havia feito transferências automáticas, parei na frente da porta. O gerente, o Sr. Klein, me viu através do vidro e acenou. Eu o conhecia há anos. Ele havia processado cada uma das minhas transferências para Max e Lena.
Havia visto minha conta se esgotar mês após mês para encher a deles. Entrei e fui direito ao escritório dele. Sr. Klein, disse, preciso cancelar as transferências automáticas que tenho programadas. Ele me olhou surpreso. Por 3 anos, essas transferências haviam sido tão regulares quanto o nascer do sol. Tem certeza, Sra. Richter? Aconteceu alguma coisa? Sua preocupação era genuína, mais genuína do que qualquer interesse que Max havia demonstrado por mim nos últimos meses. O que aconteceu é que finalmente abri os olhos. Quero cancelar tudo e também quero informações sobre como proteger minhas contas. Não quero que mais ninguém tenha acesso ao meu dinheiro. Enquanto o gerente processava os cancelamentos, meu telefone não parava de tocar. Max, Lena, Max novamente. Era como se tivessem desenvolvido um radar para detectar quando sua fonte de renda estava em perigo. Desliguei o telefone completamente. Sra. Richter, disse o gerente enquanto me entregava os papéis. Peço desculpas por me intrometer, mas em todos esses anos vi a senhora ser muito generosa com sua família. Espero que não esteja sendo pressionada a fazer essas mudanças. Suas palavras me tocaram profundamente. Este homem, que mal me conhecia além das transações bancárias, mostrava mais preocupação genuína com o meu bem-estar do que meu próprio filho. Não estou sendo pressionada, Sr. Klein. Por contrário, finalmente parei de me pressionar. Quando saí do banco, me senti estranhamente leve, como se tivesse deixado um fardo enorme naquele escritório. Pela primeira vez em anos, o meu dinheiro era inteiramente meu. Não tinha obrigações financeiras com pessoas que me viam como um recurso em vez de uma pessoa. Fui para casa e pensei em todas as coisas que não havia feito para agradar Max e Lena. As viagens que não fiz para economizar dinheiro para eles. Os amigos que não via mais porque estava sempre disponível para as emergências deles. Os hobbies que abandonei porque cada real que gastava comigo era R$ 1 a menos para as necessidades deles. Quando cheguei em casa, encontrei 3 carros estacionados na frente da minha porta. O do Max, o da Lena e um que não reconheci. Podia ver movimento dentro da minha casa através das janelas. Meu sangue gelou. Eles tinham chaves. Eu havia dado chaves a eles porque confiava neles, porque pensei que um dia cuidariam de mim assim como eu havia cuidado deles. Respirei fundo antes de abrir a porta. Era a hora do primeiro confronto real da minha nova vida. Abri a porta da minha casa e vi uma cena que nunca vou esquecer. Max estava sentado no meu sofá com a cabeça nas mãos. Lena caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado, e um homem mais velho que eu não conhecia estava mexendo em papéis na minha mesa de jantar. Meus papéis, meus documentos pessoais. O que está acontecendo aqui? Perguntei com uma voz que soou mais alta do que eu esperava. Os 3 me olharam como se eu fosse a intrusa na minha própria casa. Lena foi a primeira a falar, e a voz dela tinha aquela urgência desesperada que eu já havia ouvido no telefone. Renata, graças a Deus você chegou. Precisamos conversar. O Sr. Fischer é do escritório de advocacia que consultamos sobre a sua situação. Minha situação? A pergunta saiu da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Que situação? Eu estou perfeitamente bem? Max finalmente ergueu a cabeça e me olhou com aqueles olhos que um dia pertenceram a uma criança inocente e agora só refletiam pânico financeiro. Mãe, fomos ao banco e nos disseram que você cancelou todas as transferências. O Sr. Klein explicou que você também bloqueou nosso acesso às suas contas. Não entendemos por que fez isso. O Sr. Fischer, um homem na casa dos 50 anos, com um terno cinza e um sorriso que não inspirava confiança, se aproximou de mim com a mão estendida. Sra. Richter, sou o Dr. Fischer, advogado de direito de família. Seus filhos estão preocupados com o seu bem-estar e me pediram para avaliar a situação. Não apertei a mão dele. Em vez disso, fui diretamente à minha mesa de jantar e recolhi todos os meus documentos que ele estava analisando sem a minha permissão. Estes são meus papéis particulares. Você não tem direito de olhá-los sem minha consentimento. Mãe,
Max interrompeu com aquela voz condescendente que havia aperfeiçoado nos últimos anos. Estamos preocupados com você. Seu comportamento tem sido muito estranho ultimamente. Primeiro, você nos corta financeiramente sem explicação. Depois, não atende nossas ligações. Achamos que você pode precisar de ajuda profissional. Lena se aproximou e tentou pegar minha mão com aquela ternura falsa que reservava para momentos em que precisava de alguma coisa. Renata, querida, sabemos que você está sob muito estresse. Talvez a solidão esteja te afetando mais do que você pensa. Na sua idade, episódios de confusão são normais. A palavra confusão ecoou na minha cabeça como um alarme. Agora eu entendia por que haviam trazido o advogado. Não era sobre me ajudar, era sobre me declarar mentalmente incapaz e assumir o controle das minhas finanças. A mesma mulher que me disse que só convidavam pessoas especiais para o casamento, agora estava me tratando como uma velha senil. Eu não estou confusa, disse, com uma firmeza que silenciou todos. Estou mais lúcida do que estive em anos, e vocês vão sair da minha casa agora mesmo. O Sr. Fischer interrompeu com aquela voz profissional que advogados usam quando querem soar razoáveis. Senhora Richter, entendo que se sinta sobrecarregada, mas seus filhos têm o direito de intervir se acreditam que sua capacidade de tomar decisões financeiras está comprometida. Eles documentaram vários comportamentos preocupantes. Comportamentos preocupantes. A risada que saiu da minha garganta foi rouca, quase cruel. Como o quê? Decidir que o meu dinheiro me pertence? Decidir não financiar mais a vida de dois adultos que me tratam como lixo? Lena saltou como se eu a tivesse esbofetado. Nós nunca te tratamos mal. Você faz parte da nossa família. Tudo que você tem vai pertencer a nós um dia mesmo. Estamos apenas acelerando o processo. Lá estava a verdade nua e crua. Tudo o que eu tinha pertenceria a eles um dia. Na mente deles, eu já estava morta e eles estavam apenas coletando sua herança antecipada. Não importava se me restavam uns 70 anos ou 70 dias. Para eles, eu era apenas um caixa eletrônico com pernas que havia se tornado problemático. Fora, disse, apontando para a porta. Todos vocês três saiam da minha casa. Max se levantou com aquela cara de criança brava que fazia quando não conseguia o que queria. Mãe, não podemos simplesmente ir embora. Temos obrigações. O aluguel, as prestações do carro, o cartão de crédito que você assinou como avalista. Você não pode simplesmente nos cortar de um dia para o outro. Eu não posso? Quem disse que não posso? Por anos paguei aluguel que nem estava no meu nome. Enchi uma geladeira numa casa onde não era bem-vinda. Financiei uma vida que claramente não tinha lugar para mim. O Sr. Fischer tirou uma pasta de sua maleta e a colocou na minha mesa. Senhora Richter, preparamos alguns documentos que poderiam facilitar essa transição. Uma procuração que permitiria ao Max e à Lena gerenciar suas finanças de forma mais eficiente. Isso seria apenas temporário até você se sentir melhor. Peguei a pasta e, sem nem abrir, joguei diretamente no lixo. A única transição que vai acontecer aqui é a de vocês para a porta da frente. Lena começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de frustração, de raiva contida. Você não pode fazer isso conosco, Renata. Estávamos contando com você. Fizemos planos baseados no seu apoio. Compramos coisas, assumimos obrigações financeiras porque sabíamos que podíamos contar com você. Obrigações baseadas no meu dinheiro, respondi. Não no meu bem-estar, não na minha felicidade. Não na minha companhia, apenas no meu dinheiro. E agora que decidi que o meu dinheiro está melhor usado na minha própria vida, de repente sou uma velha confusa que precisa de tutela legal. Max tentou se aproximar de mim, mas dei um passo para trás. Ele não era mais o menino que corria para meus braços quando tinha pesadelos. Era um homem de 35 anos, que via sua mãe como um obstáculo entre ele e uma vida confortável financiada por outros. Mãe, cometemos erros, disse numa voz que deveria soar arrependida. O casamento foi um mal-entendido. A Lena estava nervosa. Eu estava sob pressão. Podemos consertar isso se você apenas voltar a ser razoável. Razoável? A palavra tinha gosto amargo na minha boca.
Ser razoável significa continuar pagando pela vida de vocês enquanto me tratam como estranha. Significa fingir que não dói ter sido excluída do dia mais importante da vida do meu único filho. O Sr. Fisher guardou seus papéis com a eficiência de alguém acostumado a ter propostas rejeitadas. Sra. Richter, isso não acabou. Sua família tem opções legais. Se você está realmente tomando decisões irracionais devido a problemas de saúde mental, um juiz pode determinar que você precisa de tutela. Suas palavras foram como um golpe. Percebi que isso não era apenas uma visita familiar manipulativa. Era uma ameaça legal real. Eles queriam me declarar incapaz de administrar meus próprios assuntos. Sr. Fisher, disse, olhando-o diretamente nos olhos, sugiro que faça sua pesquisa minuciosamente antes de ameaçar uma mulher de 71 anos que administrou suas finanças impecavelmente por 40 anos, que criou seu filho sozinha após a morte do marido, que administrou uma casa e trabalhou honradamente até a aposentadoria e que até a semana passada sustentava financeiramente 2 adultos completamente capazes. Lena parou de chorar e me olhou com uma frieza que finalmente mostrava seu verdadeiro rosto. Isso não vai ficar assim, Renata. Nós temos direitos e advogados também. Perfeito, respondi. Contratem todos os advogados que quiserem, com o dinheiro de vocês, é claro, porque o meu não está mais disponível para financiar as birras legais. Os 3 caminharam até a porta com a dignidade ferida de pessoas que não estão acostumadas a ouvir não. Antes de sair, Max se virou para mim uma última vez. Mãe, isso vai acabar muito mal para você. Você vai acabar sozinha, sem ninguém para cuidar de você quando realmente precisar. Max, disse com profunda tristeza, mas também com clareza cristalina. Eu já estou sozinha. A diferença é que agora é por minha própria escolha, não por negligência de vocês. Quando fechei a porta atrás deles, fiquei na minha sala, cercada pelo silêncio mais bonito que eu tinha ouvido em anos. Era o silêncio da liberdade. Naquela noite não consegui dormir, mas não por tristeza ou arrependimento, e sim por adrenalina, por ter retomado o controle da minha própria vida. Fiquei acordada na cama, planejando meus próximos passos como um general preparando-se para uma batalha. Se Max e Lena queriam lutar, eu os daria uma guerra. Mas seria uma guerra que lutaria com inteligência, não com emoção. Às 6 da manhã já estava vestida e pronta para sair. Minha primeira parada foi o escritório do advogado, o Sr. Weber, um homem que conheci anos atrás quando eu estava cuidando do testamento do meu marido. Diferente do Sr. Fisher, que Max e Lena haviam trazido, o Sr. Weber tinha uma reputação impecável e se especializava em proteger os direitos dos idosos. Sra. Richter, me disse enquanto eu expliquei a situação, o que seus filhos tentaram fazer ontem é mais comum do que você pensa. Chama-se abuso financeiro de idosos e é crime federal. O fato de eles terem entrado na sua casa sem permissão e analisaram seus documentos particulares também constitui violação. Suas palavras me acalmaram e me preocuparam ao mesmo tempo. Me acalmaram porque confirmaram que eu não estava louca, que o que havia acontecido era realmente abusivo. Me preocuparam porque percebi que a situação era mais séria do que eu pensava. Temos que documentar tudo, continuou o Sr. Weber. Cada transferência, cada presente, cada vez que a pressionaram por dinheiro. Também vamos alterar seu testamento para proteger seus bens de futuras tentativas de manipulação. Passamos 3 horas revisando meus registros financeiros. O Sr. Weber assobiou quando viu a soma total. R$ 167 mil em 3 anos. Senhora Richter, com esse dinheiro você poderia ter vivido confortavelmente, viajado e aproveitado sua aposentadoria. Em vez disso, financiou completamente a vida de 2 adultos que nem a respeitavam o suficiente para convidá-la para o casamento. Quando saí do escritório do Sr. Weber, tinha um plano completo.
Primeiro, mudaria todas as fechaduras da minha casa. Segundo, instalaria um sistema de segurança com câmeras para me proteger de futuras visitas surpresa. Terceiro, abriria uma nova conta bancária em um banco diferente onde eles não tinham contato. E quarto, começaria a viver a vida que havia adiado por anos. Minha próxima parada foi a loja de ferragens. O dono, Sr. Summer, me conhecia há anos porque sempre estava comprando coisas para consertar o apartamento do Max e da Lena. Desta vez era diferente. Senhora Richter, o que atrasa aqui hoje? Outra emergência com seu filho? Perguntou com a familiaridade de uma pessoa que havia silenciosamente testemunhado minha generosidade desperdiçada. Não, Sr. Summer, desta vez é para minha própria casa. Preciso trocar todas as fechaduras e quero que sejam da melhor qualidade. Ele me olhou surpreso, mas não fez perguntas. Enquanto eu escolhia as fechaduras, Ethan, o filho dele, que instalava sistemas de segurança, passou por lá. Era a providência em ação. Ethan, disse, também preciso instalar câmeras de vigilância, o sistema completo, o preço não é problema. Enquanto eles preparavam tudo para a instalação no dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Lena ligando, do telefone de outra pessoa, porque eu havia bloqueado o número dela depois da confrontação do dia anterior. Renata, é a Lena. Por favor, não desligue, precisamos conversar como adultos civilizados. Fale, disse secamente. Escute, entendo que você está chateada com o casamento. Foi um erro. Max e eu conversamos sobre isso e queremos compensar você. Que tal fazermos um jantar especial para comemorar nosso casamento com você? Podemos fazer na sua casa, cozinhar juntos, como costumávamos fazer. A manipulação nas palavras dela era tão óbvia que quase tive que rir. Lena, quanto de aluguel vocês devem exatamente? O silêncio do outro lado confirmou que eu havia acertado em cheio. Bem, são 2 meses, 5.000 reais no total. Mas não tô ligando só por isso, Renata. Sentimos muito sua falta nas nossas vidas. Vocês sentem falta de mim ou do meu dinheiro? Dos dois, ela respondeu com uma honestidade surpreendente. Renata, não vou mentir para você. Sim, precisamos da sua ajuda financeira, mas também amamos você. Você é importante para nós. Se sou tão importante, por que não fui importante o suficiente para estar no casamento de vocês? Por que não sou importante o suficiente para receber uma ligação que não peça dinheiro? Quando foi a última vez que você me ligou só para perguntar como eu estava? Outro silêncio. Nós duas sabíamos a resposta. Nunca. Renata, vou explicar isso para você apenas uma vez. Por 3 anos, vocês me trataram como um caixa eletrônico com sentimentos. Vocês me usaram, me ignoraram, me humilharam e, finalmente, me insultaram da pior forma possível. Agora que o dinheiro está acabando, vocês descobrem de repente que me amam. Renata, por favor. Renata, por favor. Eu a interrompi. Não existe por favor. Vocês fizeram sua escolha quando decidiram que eu não era especial o suficiente para estar no casamento de vocês. Agora, tô fazendo a minha. Desliguei e desliguei o telefone completamente. Não queria mais interrupções no meu dia de libertação. Naquela tarde, fui ao salão de beleza onde não ia há mais de 1 ano. Sempre cancelava meus compromissos porque Max ou Lena precisavam de algo urgente, ou porque o dinheiro que eu havia separado para mim virava uma emergência para eles. Senhora Richter, gritou minha cabeleireira favorita, Cíntia. Que surpresa! Pensei que havia se esquecido de nós. Não esqueci de vocês, Cíntia. Apenas esqueci que eu também mereço ser mimada. Me permiti o tratamento completo. Corte, cor, manicure, pedicure. Pela primeira vez em anos, gastei dinheiro comigo sem me sentir culpada. E enquanto Cíntia trabalhava no meu cabelo, ela me contou sobre a sua vida, seus filhos, seus sonhos. Era refrescante ter uma conversa que não girava em torno das necessidades do Max e da Lena. Você tá linda, senhora Richter, disse ela quando terminou. Mas mais do que isso, você parece livre. Aconteceu alguma coisa boa? Sim, Cíntia, aprendi a dizer não.
Naquela tarde, quando cheguei em casa, havia um carro na frente da minha porta que eu não reconhecia. Meu coração disparou por um momento, pensando que Max e Lena poderiam ter voltado com reforços, mas ao me aproximar, vi uma mulher mais velha sentada nos degraus da minha varanda. Senhora Richter? Perguntou quando saí do carro. Sim, sou eu. Posso ajudá-la? Sou Eleanor Brooks. Moro na casa ao lado. Somos vizinhas há anos, mas nunca tivemos chance de conversar. Ontem ouvi vozes muito altas na sua casa e fiquei preocupada. Tá tudo bem? A sua preocupação sincera me tocou profundamente. Ali estava uma estranha que mostrava mais interesse no meu bem-estar do que o meu próprio filho. Entre, Sra. Brooks. Vou fazer um café e contar uma história que você não vai acreditar. Enquanto fazia café, contei toda a história. Ela ouviu sem interromper, balançando a cabeça ocasionalmente, e quando terminei minha história, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Senhora Richter, disse ela, você fez a coisa certa. Passei por algo similar com a minha filha há 5 anos. Também achei que era meu dever financiar a vida adulta dela. Também acreditava que ela não me amaria se eu não desse dinheiro. O que aconteceu? Cortei o dinheiro quando percebi que só me ligavam quando precisavam de algo. No início foi terrível. Me ameaçaram, me chantagearam emocionalmente, tentaram me fazer sentir culpada. Mas depois de 6 meses, a minha filha ligou para pedir desculpas genuinamente. Agora temos um relacionamento real baseado no amor, não no dinheiro. Essas palavras me deram esperança e confirmaram que havia tomado a decisão certa. Você acha que Max e Lena vão entender um dia? Talvez sim, talvez não, ela respondeu honestamente. Mas essa não é mais sua responsabilidade, Sra. Richter. Sua responsabilidade agora é viver a sua própria vida. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, fui dormir sem me preocupar se Max e Lena tinham dinheiro para o aluguel, para a comida, para os caprichos. Fui dormir pensando em mim, nos meus planos, no meu futuro, e dormi melhor do que havia dormido em anos. No dia seguinte, Ethan e o Sr. Summer vieram às 8 da manhã para trocar as fechaduras e instalar o sistema de segurança. Enquanto trabalhavam, o meu telefone não parava de tocar de números desconhecidos. Lena ainda estava tentando me contactar de telefones diferentes, mas eu havia desenvolvido uma nova habilidade: ignorar completamente ligações que não me convinha atender. Senhora Richter, disse Ethan, enquanto instalava as câmeras, este sistema vai lhe dar paz de espírito absoluta. Você pode ver pelo telefone quem está vindo à sua casa mesmo quando não estiver aqui. E se alguém invadir sem permissão, um alerta é automaticamente enviado à polícia. A ironia não passou despercebida. Eu estava instalando um sistema de segurança para me proteger do meu próprio filho, mas não doía tanto quanto costumava doer. Era simplesmente uma medida prática para manter minha paz recém-encontrada. Enquanto eles trabalhavam, decidi fazer algo que não fazia há anos: ligar para minha irmã Diana em São Paulo. Havíamos perdido o contato porque toda vez que conversávamos, eu contava sobre os sucessos do Max e da Lena, sobre quanto dinheiro havia gastado com eles, sobre como estava orgulhosa de poder ajudá-los. Agora eu percebi que nossas conversas tinham se tornado relatórios financeiros disfarçados de notícias de família. Renata, irmã, já era hora. Toda vez que conversávamos, partia meu coração ouvir você se gabar de quanto dinheiro dava a eles, como se o amor pudesse ser medido em reais. Eu queria te dizer algo, mas não sabia como. O que você queria me dizer? Que o Max nunca falava carinhosamente sobre você quando o via nas reuniões de família. Era sempre: minha mãe me ajudou com isso, ou minha mãe me comprou aquilo, mas nunca: sinto falta da minha mãe, ou amo a minha mãe. Era como se você fosse uma prestadora de serviços, não uma pessoa. Suas palavras doíam, mas era uma dor necessária, como quando um médico limpa uma ferida infeccionada. Dói, mas faz parte da cura. Sabe o que mais notei? Diana continuou. A Lena sempre falava sobre você no tempo futuro.
quando a Renata não estiver mais aqui, podemos reformar a casa dela. Ou, quando herdarmos, vamos investir no negócio. Como se estivessem esperando você morrer para realmente viver. Esta revelação me atingiu como um balde de água gelada. Eles não apenas me viam como um caixa eletrônico, me viam como um obstáculo temporário entre eles e o dinheiro deles. Enquanto eu tentava fazê-los felizes, eles estavam planejando o seu futuro sem mim. Depois de conversar com Diana, sentei na minha cozinha processando toda essa informação. Anos casada com um homem que realmente me amava, 35 anos criando meu filho sozinha após a morte do meu marido e 3 anos financiando 2 adultos que me viam como um obstáculo de R$ 500 mil. A campainha tocou e nas câmeras novas vi que era Eleanor com uma caneca nas mãos. Abri a porta e ela me entregou um café recém-passado. Pensei que você pudesse precisar de companhia depois de tudo que me contou ontem, disse com aquele sorriso sincero que eu já havia aprendido a apreciar. Sentamos na minha sala e Eleanor me contou mais detalhes da própria experiência. Minha filha disse exatamente a mesma coisa que a Lena diz para você. Você é como uma segunda mãe para mim. Somos especiais para você. Tudo vai ser nosso um dia mesmo. São frases ensaiadas, senhora Richter. Elas aprendem do Manual de Manipulação Emocional. Você acha que existe mesmo um manual Assum? Perguntei meio brincando. Não oficialmente, mas parece que todas leem do mesmo livro. Capítulo 1. Faça ela se sentir indispensável. Capítulo 2. Crie emergências financeiras constantes. Capítulo 3. Quando ela resistir, questione sua saúde mental. Rimos, mas foi uma risada amarga. Era engraçado e trágico, ao mesmo tempo, reconhecer padrões tão previsíveis no comportamento dos nossos próprios filhos. Você já se sentiu culpada por cortar o dinheiro? Perguntei a Eleanor. Todos os dias pelos primeiros 3 meses, ela respondeu honestamente. Mas então comecei a ver os resultados. Minha filha teve que arrumar um segundo emprego, o marido dela parou de jogar golfe todo fim de semana e começou a procurar trabalho extra. Eles aprenderam a viver dentro das suas possibilidades e, mais importante, aprenderam que eu era uma pessoa, não um recurso. Naquela tarde, decidi fazer algo que havia adiado por anos: visitar o túmulo do meu marido. Sempre arrumava desculpas para não ir porque o Max ou a Lena precisavam de algo urgente ou porque a passagem de táxi estava melhor investida em uma das emergências deles. O cemitério estava silencioso e bonito. O túmulo do Roberto parecia um pouco abandonado porque não tinha ido lá para limpá-lo há meses. Sentei na grama ao lado da lápide e conversei com ele como se estivesse vivo. Roberto, meu amor, acho que me perdi por um tempo. Depois que você partiu, coloquei toda a minha energia no Max. Quis ser a melhor mãe do mundo, achando que de alguma forma compensaria ele ter crescido sem pai. Mas acho que no processo esqueci de ser eu mesma. O vento soprou suavemente e por um momento senti como se ele estivesse me escutando. Nosso filho se tornou alguém que não reconheço. Ou talvez sempre tenha sido assim e eu não quis ver. A esposa dele bem, você sabe como ela é, e o dinheiro que você deixou para eu viver tranquila gastei cuidando deles. Mas não mais, meu amor, eu aprendi. Limpei o túmulo dele, troquei as flores murchas por novas e fiquei lá por mais 1 hora, simplesmente aproveitando a paz. Pela primeira vez em anos, não estava com pressa de chegar em casa para resolver uma crise do Max e da Lena. Quando cheguei em casa, havia 3 carros estacionados na frente da minha porta novamente. Meu coração disparou, mas dessa vez estava preparada. As câmeras me mostraram que eram Max, Lena e 2 outras pessoas que não reconhecia. Todos pareciam agitados, conversando entre si e apontando para minha casa. Não saí do carro. Em vez disso, liguei para o Sr. Weber, meu advogado. Sr. Weber, eles estão na minha casa novamente. Dessa vez trouxeram mais gente. O que devo fazer? Não saia do carro, Sra. Richter. Estarei aí imediatamente e vou chamar a polícia. Depois da nossa conversa ontem, solicitei uma ordem de restrição temporária.
Eles não podem estar na sua propriedade. Minutos depois, o Sr. Weber e 2 viaturas de polícia chegaram. Vi os policiais conversando com Max e Lena. Vi meu filho gesticular com raiva, vi Lena chorando novamente, mas dessa vez suas lágrimas não me comoveram. Um dos policiais se aproximou do meu carro. Senhora, pode sair com segurança. Seus visitantes vão embora imediatamente. Quando saí do carro, Max gritou para mim da rua. Mãe, isso é ridículo. Somos sua família. Você não pode chamar a polícia para o próprio filho. Max, respondi com uma calma que me surpreendeu. Família não ameaça processos por incompetência mental. Família não invade a casa das pessoas sem permissão. Família não trata as suas mães como caixas eletrônicas. Lena gritou do outro lado da rua. Você vai nos pagar tudo o que nos deve. Temos contas que você assinou como avalista. Você não pode simplesmente nos abandonar assim. O Sr. Weber interrompeu. Senhora Brooks, qualquer comunicação futura deve ser através do meu escritório, e sugiro que consulte um advogado antes de fazer ameaças de cobrança, porque a minha cliente tem documentação completa de todos os pagamentos que ela fez voluntariamente por 3 anos. Assisti eles irem embora em seus carros, derrotados, mas não desistindo. Sabia que isso não havia acabado, mas pela primeira vez nessa situação, me senti confiante. Tinha ajuda profissional, tinha apoio emocional da Eleanor e, mais importante, tinha clareza mental sobre o que era certo e o que era errado. Naquela noite, Eleanor me convidou para jantar na casa dela. Conheci a filha dela que estava visitando e pude ver com os meus próprios olhos como era um relacionamento familiar saudável. Elas falavam respeitosamente uma com a outra, perguntavam sinceramente sobre as vidas uma da outra e riam juntas. A filha não pediu dinheiro uma vez durante a noite toda. Eu queria isso com o Max também, confessei a Eleanor depois que a filha dela havia saído. E talvez você tenha um dia, ela respondeu. Mas primeiro, ele tem que aprender que você é uma pessoa que merece respeito, não apenas uma fonte de renda. Pela primeira vez em semanas, fui dormir me sentindo esperançosa sobre o futuro. Os próximos dias foram estranhamente pacíficos. As câmeras de vigilância me mostravam que Max e Lena passavam de carro pela minha casa várias vezes por dia. Às vezes devagar, às vezes paravam por alguns minutos, mas sem sair do carro. Era como se estivessem estudando minha rotina, procurando um momento perfeito para o próximo movimento. O Sr. Weber havia me aconselhado a documentar cada uma dessas visitas, então mantive um registro detalhado com data e hora. A persistência deles vai funcionar a nosso favor, ele havia dito. Cada vez que aparecem depois que temos dito para não se aproximarem, fortalece nosso caso para uma ordem de restrição permanente. Na sexta-feira de manhã, estava tranquilamente tomando café quando a campainha tocou. As câmeras me mostraram uma jovem muito bem vestida, com uma pasta nas mãos e um sorriso profissional. Não a reconhecia, mas algo na postura dela me disse que não era uma visita social. Bom dia, senhora Renata Richter, disse quando eu abri a porta. Sou investigadora social do Departamento de Serviços para Idosos. Recebemos um relatório de que você pode estar numa situação de risco e precisamos fazer uma verificação de bem-estar. Meu sangue gelou. Max e Lena haviam escalado a situação. Não eram mais apenas ameaças de advogados particulares. Agora haviam envolvido o governo. Senhora, posso ver sua identificação? Perguntei, tentando manter a calma. Claro. Ela me mostrou uma identificação oficial que parecia genuína. Sou a assistente social Schmidt. Posso entrar e conversar com você? Deixei ela entrar, sabendo que uma recusa teria sido pior para o meu caso. A senhora Schmidt se sentou na minha sala e tirou um formulário da pasta. Senhora Richter, recebemos relatórios de que você mostrou mudanças significativas no seu comportamento financeiro, que cortou comunicação com a sua família e que mostrou sinais de paranoia ao instalar sistemas de segurança desnecessários.
Também nos disseram que você recusou a ajuda médica e legal de seus entes queridos. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para me fazer soar como uma velha mentalmente perturbada. Reconheci a caligrafia da Lena na redação. Ela sempre foi hábil em manipular palavras para conseguir o que queria. Senhorita, gostaria de ligar para o meu advogado antes de responder qualquer pergunta. Senhora, isso não é um interrogatório legal, é uma verificação de bem-estar. Se você não tem nada a esconder, não deveria ser problema conversar comigo? A frase, se você não tem nada a esconder, me irritou. Era a mesma lógica que os abusadores usavam para justificar suas invasões. Se você é inocente, não deveria reclamar de ter a sua privacidade violada. Senhorita, eu estou ligando para o meu advogado. Você pode esperar aqui ou voltar outro dia, mas não vou responder nenhuma pergunta sem representação legal presente. Liguei para o Sr. Weber e ele estava lá em 20 minutos. Quando ele entrou e viu a assistente social, a expressão dele endureceu. Senhora Schmidt, espero que tenha uma ordem judicial para estar aqui, porque minha cliente está sob minha representação legal e qualquer investigação não autorizada constitui assédio. Senhora, a senhora Smith respondeu com menos confiança do que antes. Temos relatórios de familiares preocupados sobre o bem-estar da senhora. É nosso dever investigar. Que família? Perguntou o Sr. Weber secamente. A mesma família que tentou fazê-la assinar uma procuração sem representação? A mesma família que invadiu sua casa sem permissão e verificou seus documentos particulares? A mesma família que a excluiu de eventos importantes enquanto vivia do dinheiro dela? O Sr. Weber tirou uma pasta de sua maleta e a colocou na mesa. Aqui tenho documentação completa do abuso financeiro e emocional da minha cliente. R$ 167 mil que foram retirados de suas contas em 3 anos. Exclusão social sistemática e chantagem emocional. Se alguém precisa ser investigado aqui, não é minha cliente. A senhora Smith revisou os documentos com crescente desconforto. Era óbvio que as informações que havia recebido não batiam com a realidade que tinha na frente. Senhora Richter, pode me explicar por que parou tão abruptamente o apoio financeiro ao seu filho? Porque finalmente descobri que eles estavam me usando, porque percebi que, para eles, eu não era uma mãe, mas uma conta bancária. Porque cansei de financiar a vida de pessoas que me viam como um obstáculo. Mas a senhora não sente que é sua responsabilidade ajudar sua família? A pergunta me indignou. Senhora Smith, minha responsabilidade como mãe foi criar meu filho até os 18 anos, educá-lo e dar-lhe as ferramentas para ser um adulto independente. Meu filho tem 35 anos, é casado e perfeitamente capaz de se sustentar. Financiar a vida adulta dele não é minha responsabilidade, é minha escolha. E escolhi não fazer mais isso. O Sr. Weber interrompeu. Senhorita Smith, a senhora consideraria normal um adulto de 35 anos ser incapaz de pagar o próprio aluguel sem a ajuda da mãe de 71 anos? A senhora Smith não respondeu imediatamente. Podia ver que estava reavaliando toda a situação. Senhora Richter, a senhora administra suas finanças completamente? Posso mostrar meus extratos bancários, meus investimentos, meus pagamentos de impostos, tudo está em dia e em ordem. Vive independentemente? Como pode ver, mantenho minha casa limpa, cuido de mim fisicamente, dirijo o meu próprio carro, tenho relacionamentos sociais saudáveis com os meus vizinhos. Toma algum medicamento? Apenas vitaminas e ocasionalmente aspirina. Não tenho nenhuma condição médica que exija medicação. O Sr. Weber acrescentou. Minha cliente acabou de passar por exames médicos extensivos como parte do nosso processo legal. Ela está em perfeita condição mental e física. A Sra. Smith fechou sua pasta. Senhora Richter, baseada nesta conversa e na documentação que revisei, não vejo nenhuma indicação de que esteja em risco ou precise de intervenção. Vou fechar este caso. Depois que ela saiu, o Sr. Weber e eu ficamos em silêncio por alguns minutos. Renata, disse, finalmente, isso vai continuar escalando. Max e Lena estão gastando dinheiro que não têm para contratar profissionais para tentar fazê-la ser declarada incapaz. Isso significa que eles estão desesperados? Significa exatamente isso. Que mais podem fazer?
Podem entrar com um processo por incompetência. É caro e difícil de ganhar, mas se encontrarem um juiz simpático e um psiquiatra disposto a testemunhar a favor deles, poderiam conseguir que um tutor fosse designado. O pensamento me aterrorizou. Eles poderiam tomar o controle do meu dinheiro. Eles poderiam tentar, mas temos evidências sólidas de que você é completamente competente e de que eles são motivados pela ganância, não por preocupação genuína com o seu bem-estar. Naquela tarde, liguei para Diana para desabafar. Irmã, disse depois de ouvir minha história, você percebe até onde eles estão dispostos a ir por dinheiro? Eles estão arriscando relacionamentos familiares, gastando dinheiro com advogados e médicos, destruindo a própria reputação, tudo para ter acesso à sua conta bancária novamente. As suas palavras me fizeram pensar. Max e Lena tinham revelado completamente sua verdadeira natureza. Não havia volta. Não havia possibilidade de reconciliação genuína. Para eles, eu não era uma mãe nem uma sogra respeitada. Sempre fui apenas dinheiro com pernas. Essa revelação, embora dolorosa, também foi libertadora. Não precisava mais me perguntar se estava tomando a decisão correta. Não precisava mais me sentir culpada por me proteger. Eles haviam provado por si mesmos que meu bem-estar emocional e físico era menos importante para eles do que meu dinheiro. Naquela noite, Eleanor vinha me visitar com uma surpresa. Havia convidado suas amigas do clube de jardinagem para me conhecer. Renata, me apresentou. Essas são as minhas amigas, Cíntia, que você já conhece do salão, Maria, Carmen e Alfreda. Todas nós passamos por situações similares com familiares abusivos. Passamos a noite compartilhando histórias. Maria teve que estabelecer limites com um irmão que constantemente pedia dinheiro. Carmen cortou o relacionamento com uma filha que só visitava quando precisava de dinheiro. Alfreda teve que alterar o testamento, depois de descobrir que os netos a consideravam o plano de aposentadoria deles. O que mais me dói, confessei, não é perder o dinheiro que dei a eles, mas perceber que nunca tive o amor que pensava ter. Renata, disse Alfreda com a sabedoria dos seus 80 anos, amor verdadeiro não pode ser comprado ou vendido. Se você teve que pagar por ele, nunca foi real. Suas palavras foram bálsamo para minha alma ferida. Ela estava certa. Eu havia comprado atenção, não amor. Havia financiado uma ilusão. Sabem o que descobri? Disse às minhas novas amigas. Que solidão cercada de pessoas que não te amam é pior do que estar sozinha. Pelo menos agora, quando estou sozinha, estou em boa companhia. Todas riram e brindamos a nossa sabedoria recém-descoberta. Naquela noite, depois que minhas novas amigas foram embora, sentei no meu jardim pensando. As estrelas brilhavam mais do que nunca, ou talvez eu estivesse vendo com olhos mais claros. Pela primeira vez na minha vida adulta, estava completamente sozinha financeiramente. Não tinha dependentes, não tinha obrigações financeiras com ninguém além de mim mesma. E em vez de me assustar, essa realidade me empolgava. Poderia viajar quando quisesse. Poderia reformar minha casa. Poderia comprar roupas bonitas para mim. Poderia doar para instituições de caridade importantes para mim. Poderia investir no meu próprio futuro em vez de financiar o presente de pessoas ingratas. A liberdade tinha gosto de esperança. E, pela primeira vez em anos, quis planejar meu futuro. Um mês depois da visita da psiquiatra, pensei que finalmente havia vencido a guerra. Havia me estabelecido numa rotina linda. Tomava café calmamente e lia o jornal. Cuidava do meu jardim, almoçava com Eleanor ou uma das minhas novas amigas, e nas tardes me dedicava a atividades que havia abandonado por anos. Havia começado a pintar novamente, algo que me apaixonava antes de me tornar a financiadora pessoal do Marx e da Lena. Mas numa quinta-feira de manhã, enquanto pintava flores no meu novo cavalete, o Sr. Weber veio à minha casa com uma expressão sombria que fez meu sangue gelar. Renata, precisamos conversar. Max e Lena entraram com um processo formal de incompetência mental no Tribunal de Família. Estão solicitando que um tutor legal seja designado para você. As palavras caíram sobre mim como pedras.
Sabia que era uma possibilidade, mas ouvir em voz alta tornou-o terrivelmente real. Isso significa que eles podem assumir o controle do meu dinheiro? Se um juiz determinar que você é incapaz de administrar seus assuntos, sim, ele poderia colocar Max como seu tutor legal, o que lhe daria controle total sobre suas finanças. Sentei pesadamente no meu sofá, sentindo o peso da traição mais profunda que havia experimentado na vida. Meu próprio filho estava tentando me declarar legalmente incapaz para roubar meu dinheiro. Sr. Weber, que evidências eles poderiam ter? Você mesmo viu que sou completamente competente. Eu sei, Renata, mas eles fabricaram evidências convincentes. Também tem declarações de 3 testemunhas que afirmam que você se comportou de forma errática. Também submeteram contas médicas não pagas que você supostamente não pagou e medicamentos que você supostamente acumulou sem tomar. Mas isso é mentira. Não tenho contas médicas pendentes nem medicamentos acumulados. Eu sei, Renata, mas eles fabricaram evidências convincentes. Também tem a declaração do Dr. Lehmann, que afirma que você se recusa a uma avaliação psiquiátrica, o que interpretam como prova de declínio mental. A manipulação era diabólica. Transformaram minha recusa em fazer um exame desnecessário em prova de doença mental. Haviam usado meu instinto de me proteger deles como prova de que eu precisava de proteção. Quem são as 3 testemunhas? O Sr. Weber olhou seus documentos. Lena, é claro, um vizinho chamado Sr. Davis e alguém que afirma ser seu farmacêutico, Sr. Green. O Sr. Davis era o vizinho do outro lado da rua, um homem desagradável que sempre teve problema comigo porque meus amigos às vezes estacionavam na frente da casa dele. O Sr. Green era realmente meu farmacêutico, mas não entendia o que poderia ter contra mim. Preciso conversar com o Sr. Green, disse ao Weber. Fomos à farmácia juntos naquela tarde. O Sr. Green me recebeu surpreso e nervoso. Senhora Richter, que bom vê-la! Como está? Seu rosto ficou vermelho como um tomate. Senhora Richter, sua nora, veio aqui algumas semanas atrás e perguntou sobre seus medicamentos. Disse que estava preocupada porque você estava agindo estranhamente. E o que você disse a ela? Expliquei que você só compra vitaminas e aspirina ocasional, que não tem prescrições médicas regulares, mas ela insistiu que isso era prova de que você não estava cuidando adequadamente da sua saúde. O Sr. Weber interrompeu. Sr. Green, você assinou um papel? Ela trouxe um documento que dizia que eu estava confirmando que a Sra. Richter tinha compras irregulares de medicamentos. Pensei que fosse para o plano de saúde ou algo assim. Não sabia que era para um processo. Meu próprio farmacêutico havia sido enganado para assinar algo que não entendia completamente. A manipulação da Lena não conhecia limites. Sr. Green, disse, preciso que você escreva uma declaração explicando exatamente o que aconteceu e esclarecendo que eu não tenho problemas com medicamentos. Claro, Sra. Richter, sinto muito por este mal-entendido. Depois da farmácia, fomos confrontar o Sr. Davis. Quando batemos na porta dele, ele nos recebeu com hostilidade óbvia. O que vocês querem? Sr. Davis, disse o Sr. Weber, entendo que assinou uma declaração sobre o comportamento da minha cliente. E está certo, assinei. Aquela mulher é louca, tem agido estranhamente por semanas. Pode ser mais específico sobre os comportamentos que você observou? Instalando câmeras como se vivesse numa zona de guerra? Tendo estranhos visitando o tempo todo, gritando com a família na rua? Percebi que o Sr. Davis havia tirado tudo de contexto. As câmeras haviam sido instaladas para proteção. Os estranhos eram meus novos amigos. Os gritos eram eu defendendo minha casa das invasões do Max e da Lena. Sr. Davis, disse, você sabe por que instalei as câmeras? Não, e não me importo. Para me proteger do meu filho e nora que invadiram minha casa sem permissão e me ameaçaram. É isso que uma pessoa louca diria, ele respondeu cruelmente. Não havia como raciocinar com ele. Sua declaração era baseada em observações superficiais maliciosamente interpretadas. Naquela noite, o Sr. Weber e eu nos sentamos para planejar nossa defesa. Renata, precisamos de nossa própria avaliação psiquiátrica.
Tenho uma colega, a doutora Moore, que é especialista em avaliar a capacidade mental. Ela pode confirmar oficialmente que você é completamente competente. E se Max e Lena subornam um juiz? E se nada disso importa porque já decidiram me declarar incompetente? Renata, o sistema legal não é perfeito, mas também não é completamente corrupto. Temos evidências sólidas da sua competência mental e das motivações financeiras deles. Vamos lutar contra isso. No dia seguinte, fui ao meu compromisso com a doutora Moore. Era uma mulher na casa dos 50 anos, com olhos gentis, mas astutos. Senhora Richter, vou fazer uma série de perguntas e testes para avaliar sua capacidade mental. Tome seu tempo e responda honestamente. Por 2 horas, ela me fez perguntas sobre a minha memória, a minha capacidade de raciocínio, a minha compreensão financeira, a minha saúde emocional. Também me deu testes cognitivos e pediu para resolver problemas matemáticos e lógicos. Senhora Richter, disse no final, seus resultados estão bem acima da média para sua idade. Você não só é mentalmente competente, como sua função cognitiva é excelente. E doutora, por que você acha que a minha família está fazendo isso? Baseado no que você me contou e nos documentos que eu revisei, isso parece ser um caso clássico de exploração financeira de idosos. Infelizmente, é mais comum do que as pessoas pensam. Saí da consulta me sentindo validada, mas também triste. A confirmação profissional da minha saúde mental foi um alívio, mas também confirmou que o processo era real e necessário. Naquela tarde, Eleonora organizou uma reunião de emergência com todas as nossas amigas do clube de jardinagem. Quando contei sobre o processo de incompetência, todas ficaram indignadas. Renata, vamos testemunhar seu favor. Estivemos com você por semanas e qualquer um pode ver que você está ótima. Melhor que ótima, acrescentou Cíntia. Você está mais lúcida e forte do que muitas mulheres de 40 anos que conheço. Alfreda, com sua sabedoria de 80 anos, pegou minhas mãos. Renata, minha querida, o que seus filhos estão fazendo não é novidade. Por gerações, filhos gananciosos tentaram declarar os pais loucos para pegar o dinheiro deles. Mas você tem algo que muitas dessas vítimas não tiveram: documentação, apoio legal e amigas que podem testemunhar por você. Suas palavras me deram esperança. Não estava sozinha nesta luta. Tinha um exército de mulheres fortes que haviam testemunhado minha transformação em primeira mão. Sabem qual é a coisa mais triste de tudo isso? Disse. Max e Lena estão dispostos a destruir qualquer possibilidade futura de reconciliação por dinheiro. Mesmo se eu estivesse disposta a perdoar tudo até agora, não há volta disto. E talvez seja melhor assim, respondeu Cíntia. Pelo menos agora você sabe exatamente quem eles são e pode agir de acordo. Naquela noite, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, realmente chorei. Não de tristeza, mas de luto. Disse meu adeus final ao filho que pensava ter, ao sonho de uma família amorosa, à ilusão de que o amor incondicional era recíproco. Mas algo novo também emergiu dentro de mim, uma determinação férrea de não me deixar ser despojada não apenas do meu dinheiro, mas também da minha dignidade e da minha liberdade. A guerra havia oficialmente começado, mas eu estava pronta para lutar. O julgamento chegou 3 semanas depois. Acordei cedo, vesti meu melhor terno preto e me olhei no espelho com uma determinação que nunca havia sentido antes. Hoje, não apenas minha capacidade mental seria julgada a minha dignidade como pessoa, meu direito de viver livre de abuso, meu valor além da minha conta bancária. O Sr. Weber veio às 7 da manhã para revisar nossa estratégia uma última vez. Renata, lembre-se, o ônus da prova é deles. Eles têm que provar que você é incompetente. Nós apenas temos que mostrar que você não é. E se o juiz já estiver prejudicado? O juiz Miller tem reputação de ser justo. Pesquisei seus casos passados e ele não favorece automaticamente as famílias. É dedicado a proteger os direitos dos idosos. Chegamos ao tribunal às 9 da manhã.
No corredor, vi Max num terno novo que provavelmente comprou para a ocasião e Lena vestida de preto como se estivesse num funeral. Talvez fosse o funeral do nosso relacionamento familiar. Quando nossos olhos se encontraram, Max desviou o olhar, mas Lena manteve meu olhar com uma frieza que confirmou que, para ela, isso era apenas uma transação comercial. O advogado deles era um homem mais velho, elegante, com o tipo de confiança que vem de ganhar casos similares antes. Quando começou sua declaração de abertura, sua estratégia era clara: me retratar como uma velha confusa que havia sido manipulada por estranhos para me alienar da minha família amorosa. Meritíssimo, disse numa voz solene. A senhora Renata Richter mostrou um declínio mental claro nos últimos meses. Cortou todo o apoio financeiro para sua família sem explicação racional. Instalou sistemas de segurança desnecessários devido à paranoia e se isolou de seus queridos sob influência de vizinhos e advogados que obviamente estão se aproveitando de sua situação vulnerável. Cada palavra havia sido cuidadosamente escolhida para fazer meu empoderamento soar como demência e minha liberdade soar como manipulação externa. Então, eles chamaram suas testemunhas. Lena foi a primeira a testemunhar, e a performance dela foi digna de um Oscar. Chorou enquanto descrevia como eu tinha mudado completamente, como tinha me tornado hostil e paranoica e como tinha me isolado da minha família que me amava. Meritíssimo, disse numa voz trêmula. Renata sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ver seu declínio mental foi devastador. Só queremos ajudá-la a receber os cuidados que necessita. Mentiras embrulhadas em lágrimas convincentes. Quando o Sr. Weber a interrogou, as rachaduras na história dela começaram a ficar visíveis. Senhora Schuster, pode dizer ao tribunal quando foi a última vez que ligou para minha cliente sem pedir dinheiro? Lena gaguejou. Bem, sempre conversávamos sobre muitas coisas. Pode me dar uma data específica? Não me lembro de datas exatas. É verdade que você e seu marido se casaram sem convidar minha cliente? Foi uma cerimônia muito pequena. É verdade que quando minha cliente perguntou sobre o casamento, você disse que haviam convidado apenas pessoas especiais? O rosto da Lena ficou vermelho. Essas palavras foram tiradas de contexto. Qual seria o contexto certo para dizer à sua sogra que ela não é uma pessoa especial? Ela não conseguiu responder convincentemente. Max foi o próximo. Vê-lo no banco das testemunhas, jurando dizer a verdade enquanto se preparava para mentir sobre minha saúde mental, foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Este era um menino que criei sozinha, aquele ao qual dediquei minha vida inteira. Minha mãe sempre foi muito generosa conosco, testemunhou. Mas ultimamente tem se tornado errática e irracional. Acreditamos que está sendo manipulada por pessoas que estão se aproveitando dela. Quando o Sr. Weber o interrogou, a máscara caiu completamente. Sr. Richter, quanto dinheiro recebeu de sua mãe nos últimos 3 anos? Não sei o valor exato. 167 mil reais, soa correto? Talvez, ela sempre foi generosa. E quantas vezes visitou sua mãe sem pedir dinheiro? O silêncio foi ensurdecedor. É verdade que você e sua esposa invadiram a casa da minha cliente sem permissão e verificaram seus documentos particulares? Estávamos preocupados com ela. É verdade que trouxe um advogado para pressioná-la a assinar uma procuração? Queríamos ajudá-la a administrar suas finanças. Você, aos 35 anos, precisa da ajuda de sua mãe, de 71 anos, para pagar o seu aluguel? Max não conseguiu responder com dignidade. O Sr. Weber testemunhou sobre meus supostos comportamentos erráticos, mas quando o Sr. Weber pediu detalhes, ele admitiu que nunca havia conversado comigo diretamente e que toda a sua informação era baseada em observações superficiais.
Dr. Lehmann testemunhou que minha recusa em fazer uma avaliação era prova de declínio mental, mas o Sr. Weber submeteu a documentação da nossa avaliação com a doutora Moore, que refutava completamente suas conclusões. Então, foi nossa vez de testemunhar. O Sr. Weber primeiro chamou o Sr. Green, meu farmacêutico, que explicou como havia sido enganado para assinar uma declaração que distorcia meus hábitos de compra de medicamentos. A doutora Moore testemunhou sobre meu excelente estado mental e apresentou os resultados dos testes cognitivos que haviam sido impecáveis. O Sr. Summer, da loja de ferragem, testemunhou sobre a minha competência mental e explicou que minhas decisões de cancelar transferências automáticas foram completamente racionais e haviam sido processadas corretamente. Eleanor e minhas amigas do clube de jardinagem testemunharam sobre a minha clareza, minha vitalidade recém-encontrada e minha capacidade de manter relacionamentos sociais saudáveis. Finalmente, fui eu que testemunhei. Levantei com dignidade e caminhei até o banco das testemunhas, sentindo o peso de 71 anos de experiência, de sabedoria ganha através da dor, de força descoberta na adversidade. O Sr. Weber me guiou através de meu testemunho, deixando eu contar toda a minha história, os 167 mil gastos em 3 anos, a humilhação de ser excluída do casamento, a manipulação emocional constante, a violação da minha privacidade, as ameaças legais. Senhora Richter, o Sr. Weber finalmente perguntou: por que decidiu parar o apoio financeiro ao seu filho e nora? Porque finalmente entendi que o que estava recebendo deles não era amor, era uma transação comercial disfarçada de relacionamento familiar. Meu dinheiro era bem-vindo, mas eu, como pessoa, não era. Se arrepende da sua decisão? Só me arrependo de ter demorado tanto tempo para tomá-la. O advogado de Max tentou me fazer parecer confusa durante o interrogatório, mas eu respondi a cada uma de suas perguntas com clareza e precisão. Quando tentou insinuar que minhas novas amizades me manipularam, eu expliquei que, pela primeira vez em anos, tinha relações baseadas no respeito mútuo e não em interesse financeiro. Na sua argumentação final, o advogado de Max insistiu que eu era vítima de manipulação externa. A tréplica do Sr. Weber foi devastadora. Meritíssimo, o que vimos aqui não é o caso de uma velha incompetente, mas de uma mulher que finalmente encontrou força para se libertar de anos de abuso financeiro e emocional. Os requerentes não apresentaram evidência médica real de incompetência mental. O que apresentaram é frustração, porque sua fonte de renda decidiu exercer seu direito legal e moral de proteger seus próprios recursos. O juiz Miller se retirou para deliberar por 2 horas que pareceram 2 anos. Quando voltou, sua expressão era séria, mas clara. Após revisar todas as evidências apresentadas, é óbvio para este tribunal que a senhora Renata Richter está em plena posse de suas faculdades mentais. Avaliações psiquiátricas profissionais confirmam sua competência cognitiva. Suas decisões financeiras, por mais dolorosas que possam ser para sua família, são completamente racionais e dentro de seus direitos. Meu coração começou a bater mais rápido. Além disso, continuou o juiz, as evidências sugerem que este processo é motivado por interesse financeiro, em vez de preocupação genuína com o bem-estar da senhora Richter. O tribunal nega completamente o pedido de tutela. Eu havia vencido. Não apenas venci o processo, mas também minha liberdade, minha dignidade, meu direito de viver livre do abuso daqueles que supostamente me amavam. Quando saímos do tribunal, vi Max e Lena conversando com raiva com o seu advogado. Lena me deu um olhar de ódio puro antes de ir embora. Max me olhou uma última vez e, por um segundo, vi algo que poderia ter sido arrependimento, mas já era tarde demais. Naquela noite, Eleanor organizou uma celebração na minha casa com todas nossas amigas. Brindamos a justiça, a liberdade,
a irmandade de mulheres fortes que se apoiam mutuamente. Renata, Alfreda me disse, hoje você não apenas venceu um julgamento, você reconquistou sua vida. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, o futuro era completamente meu. Poderia viajar, poderia amar, poderia criar, poderia viver sem medo, sem culpa, sem manipulação. 3 meses depois, vendi minha casa e me mudei para um apartamento lindo, perto do centro da cidade. Doei metade do meu dinheiro para organizações que protegem idosos de abuso familiar. Com a outra metade, comecei a viver a vida que sempre quis. Viajei pela Europa, fiz aulas de arte e me juntei a grupos de voluntários. Nunca mais ouvi falar do Max e da Lena. Soube por outros que tiveram que mudar para um apartamento menor e que Lena arranjou um emprego pela primeira vez em anos. Talvez a adversidade os ensinasse o que a minha generosidade nunca pôde: o valor do trabalho honesto e da independência. Algumas noites, quando olho as estrelas da minha nova varanda, penso na mulher que era um ano atrás, medrosa, manipulada, acreditando que tinha que comprar amor. Essa mulher morreu. E no lugar dela, nasceu alguém que entendeu uma verdade fundamental. Amor verdadeiro nunca tem preço, e liberdade nunca é cara demais. Meu nome é Renata, tenho 72 anos, e finalmente aprendi que a pessoa mais importante que eu tenho que amar e proteger sou eu mesma. Se gostaram da minha história, podem me apoiar fazendo uma doação para que eu possa escrever mais histórias. Obrigado por antecipado. E vocês, o que fariam no lugar dessa pessoa? Adoraria ouvir sua opinião. Então, por favor, compartilhem comigo nos comentários. Sempre fico curiosa sobre o que vocês pensam e também me escrevam onde ouviram essa história. Para mais histórias de vida como essa, curtam o vídeo e se inscrevam no meu canal. Há muitas outras histórias esperando por vocês. Com saudações carinhosas, até a próxima!